Amanhã. Tchau, tchau, seu José. Tchau, Chico. E tchau, Japa. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Até amanhã. Sayonara. Fiquem com a SBT Rio. SBT Rio. Oferecimento. Você faz a transformação e já. 11 de março, o SBT Rio começa com essa história de pânico absurda em Jacarepaguá que aconteceu neste prédio aí na sua tela. Um bandido invadiu o prédio onde mora o pai do cantor Zeca Pagodinho e entrou num dos apartamentos com um fuzil na mão. Essa é a imagem, você está vendo, de como ele teria feito a ação. Infelizmente, quem caiu na garra do bandido foi uma mulher com um filho de apenas 3 anos que foram tomados como reféns. Esse covarde fez a criança de refém horas e horas. O bandido que essa mulher fosse até o banco sacar dinheiro enquanto a criança era ameaçada com um fuzil na cabeça. Daqui a pouco você vai ver a reportagem completa e o desfecho desse caso e vai rolar muito dedo na cara. Vem pra mim, solta a buzina que hoje a gente tá chegando aí na sua casa. Agora quase meio-dia, tá servindo o almoço, tá colocando seu filho pra escola, fique atento, liga a televisão, aumenta o volume que tem muita informação por aqui. Também tem essa, polícia prende homem acusado de participar do ataque ao PP da Rocinha. Aí as imagens do confronto que aconteceu, da base que foi atacada, as imagens que a gente tem dessa ocupação. A Rocinha agora vive momentos de tensão, já tem umas semanas, você tá vendo aí, a polícia identificou, prendeu, isso aconteceu há 3 semanas, 3 semanas de trabalho intensivo, não só do setor operacional, como também da inteligência. Uma UPP de vez na área. Rodou. A região está em guerra. Os 100 mil moradores vivem acuados pelos tiroteios. Em fevereiro, pelo menos 3 ônibus foram incendiados. E a Avenida Brasil chegou a ser interditada por manifestantes revoltados pela morte de um jovem. Mais de 2.000 alunos ficaram sem aula. Os confrontos entre quadrilhas que disputam o controle do tráfico de drogas já viraram rotina. A região é dominada pelo Comando Vermelho, que defende o território dos ataques do 3º Comando Puro há mais de 2 anos. Foi lá que um dos chefões do TCP, Márcio José Sabino Pereira, o matemático, morreu em 2012 durante uma mega operação policial. No mês passado, mais de 40 bandidos saíram da Vila Aliança e tentaram dominar o local. A ocupação da Polícia Militar será na quinta-feira, quando completa 1 semana da morte do PM Rodrigo Paes Leme, baleado por bandidos no Complexo do Alemão. A ação será feita por policiais do BOPE e do Batalhão de Choque e vai preparar a área para a instalação da 38ª UPP do Estado. Para você entender em casa, a briga dentro da Vila Kennedy, que é um ponto de referência de briga de rivais mesmo, nunca foi confronto diretamente de polícia com bandido. Na verdade, o morador da Vila Kennedy, ele se depara com 3 frentes. Rivalidade entre traficantes e a polícia que entra numa ocupação que até agora, apesar de tanta munição gasta, apesar de tantos policiais enfrentarem de forma até heróica dentro da Vila Kennedy, essas 2 facções, até agora o que se viu foi confronto, confronto, confronto. Uma disputa que começa há muito tempo lá atrás, onde um traficante se sentiu desprestigiado dentro de facção, acabou brigando por motivos pessoais com outro chefão do tráfico e ali começou a disputa até uma outra facção se sentir forte o suficiente para tomar os pontos de drogas. O que acontece agora, Isabelle? Por que a situação agora está pior? Porque agora o tráfico em outras grandes comunidades está, de cinturão apertado. A UPP, independentemente de suas falhas, de suas derrocadas, de seus tombos, muitas vezes, que a gente mostra aqui diariamente, ela tem um papel importante. Ela tem efetivamente o papel de retomar para o Estado aquele território há 20 anos esculhambado, há 20 anos largado a poderes paralelos. O que acontece agora?
O que acontece é que esses criminosos desesperados por territórios, por bocas de fumo, por giro de capital dentro do tráfico, precisam de dinheiro, precisam de armas e precisam adotar novos territórios. Aí o que aconteceu? A Vila Kennedy, que já sofria antes, virou ouro, meu amigo. Ouro que agora a secretaria tem que correr atrás. Se não fizer uma retomada imediata, ninguém sabe o que pode acontecer. A gente sabe. Moradores, mais uma vez, aí, ó, sobe o som de, ó, a mercê de tiroteio na calada da noite. Uma criança de 3 anos ficou cerca de 5 horas. Eu vou repetir para você em casa. Alô, mães, pensam comigo a situação dessa mãe que você vai ver agora. Uma criança de 3 anos ficou 5 horas sob a mira. Colocaram uma arma aqui. Vamos falar a verdade, sob a mira de um fuzil ontem em Jacarepaguá. A mãe foi obrigada a sacar dinheiro para que o filho não fosse morto. O bandido, que entrou sem dificuldade no prédio da vítima, está foragido, tá? Apesar de tudo, ele conseguiu escapulir. Quem conta os detalhes é a repórter Cláudia Ramos. O prédio fica em uma das ruas mais movimentadas do bairro do Pichincha, na zona oeste do Rio. Para ser identificada, conta que era por volta das 7 da manhã. Um homem desconhecido falava com o porteiro. Vestido normal, uma calça, uma camisa. Ele segurava uma coisa que a gente acha estranho, mas como estava conversando com o porteiro, ele ficava aguardando. Sem levantar suspeitas, o criminoso entrou no prédio com um fuzil enrolado em um papel. Ele rendeu o porteiro e, em seguida, uma moradora que saía do elevador com o filho de 3 anos. O bandido subiu com a mulher e a criança para o apartamento dela e ameaçou matar o menino com o fuzil, caso o porteiro chamasse a polícia. E exigiu que a mulher sacasse R$50 mil em troca da vida do filho. Mas depois reduziu o resgate para 20 mil. Mãe e filho ficaram sob a mira do fuzil por quase 3 horas. Depois ela seguiu sozinha até o banco, onde conseguiu sacar apenas R$5 mil. Como estava muito nervosa, o gerente desconfiou e chamou a polícia, que seguiu a vítima até o edifício sem que ela percebesse. Apavorada, esta outra moradora pediu ajuda por uma rede social. Tive contato com outros policiais de outros batalhões pela rede social e foi um pedindo ajuda. E quando vi, o prédio estava... Mesmo assim, o bandido conseguiu fugir. O bandido fugiu com o dinheiro e com o carro da vítima. Ele também levou o controle da garagem. O prédio não tem câmera de segurança. A gente não vê mais ninguém circulando por aqui, não vê viatura, não vê policiais. A região está abandonada mesmo. Como tantas outras, né, Aline Nunes? Você está corretíssimo. Agora, você aí de casa, mãe, pai, filhos, irmãos, tios, tias, todo mundo como sociedade. Pensa comigo aqui, ó. A história, você tá em casa, descendo com o seu filho, um bebê de 3 anos, pelo elevador. Eu não consigo nem imaginar. Tô contando a história sem querer me colocar no lugar, porque eu não ia conseguir passar por uma situação dessa e sair de forma ilesa para conseguir contar e relatar a história. Imagina como tá essa mãe. Descer com seu filho de 3 anos pelo elevador, se deparar dentro da sua casa, porque o prédio da gente é a nossa casa, com um homem armado de fuzil. E esse mesmo homem, esse covarde, filho da mãe, que horas são agora, Zane? Meio-dia, eu não posso falar o palavrão que tá na... 11h58. Eu não posso falar o palavrão que, como mãe, eu tenho vontade de falar pra você, principalmente porque eu tenho um monte de criança que me assiste, mas quem é pai, quem é mãe, tá xingando ele de tudo quanto é nome, porque você é um covarde. Você é um bandido do pior do pior do... Olha, bandido, se te pegar... Olha, meu amigo, não sobra nada de você. Pegar uma criança de 3 anos, levar pra própria casinha dela, para a criança, onde o habitat dela, onde o lugar de maior segurança da vida dela é a casa dela, levar para a sala essa criança ao lado da mãe e você apontar uma arma para a cabeça dessa criança, exigir uma grana lascada dessa mãe, que ela desesperada não tinha o que fazer, não tinha como levantar essa grana, e ficar 5 horas torturando essa criança de apenas 3 anos, esse bebê, meu amigo, eu, Isabelle Benito, não sei nem o que eu desejo para você. Sinceramente, eu tenho que ficar quieta, porque tem um monte de politicamente correto de plantão, um bando de gente chata que não faz nada, só fica teorizando em cima de fatos. Mas eu sei que essa própria pessoa, se acontece com o filho dela, também desejaria o mesmo que eu tô desejando aqui pra você. 3 anos uma criança sob mira de fuzil, tá demais pra minha cabeça. Pra não falar mais do que eu devo aqui, apesar que eu falo mesmo, que se dane, eu vou direto aqui, doutor Carlos Augusto. Doutor Carlos Augusto, vamos de forma técnica, vamos tentar aqui. Um homem constar pelas ruas de Jacarepaguá com um fuzil. Eu juro que eu já vi de tudo. A gente já mostrou aqui assalto de tudo quanto é jeito. Agora eu nunca vi assaltar residência com fuzil na mão.
Primeiro eu gostaria de te falar que o crime é de extorsão, não é extorsão mediante sequestro, como alguns jornais noticiaram. Pena de 6 a 12 anos, só? Porque manteve a vítima com privação de liberdade. Tomara então que o bandido pegue ele antes. Segundo, eu gostaria de falar que eu liguei para a doutora Márcia Julião, hoje delegada do caso, excelente delegada, diga-se de passagem, aprendi muito com ela. E nós conversamos, eu falei, Márcia, o que está me chamando a atenção é que, normalmente, quem tem um fuzil é traficante. E quem tem um fuzil e é traficante, normalmente tem um conceito na favela. E não desce pra rua. Não desce pra rua, porque por ter esse conceito é conhecido da polícia. Por ser conhecido da polícia, não desce, entendeu? E aí é que tá. É um fuzil, ele não desce, é conceito... Então, assim, nós estamos achando que isso não é um fuzil, ou que é uma réplica, ou que as pessoas foram enganadas, porque é muito difícil. E outra coisa, o traficante, quando desce de fuzil, desce em bando. Ó, doutor, mas eu sinceramente... Mas a mãe não pode arriscar. Não pode arriscar. Eu não ia apostar. Se eu sou essa mãe, eu faço o que ele me mandar. Se ele me mandar lamber o chão, se ele me mandar lavar a roupa dele no tanque, se ele me mandar fazer almoço pra ele, se ele me mandasse arrumar 50 mil, da onde fosse, eu ia arrumar 50 mil, porque seu filho de 3 anos está sob a mira do fuzil. Você que está chegando agora, ó, a gente tem as imagens de como aconteceu. Esse é o prédio onde mora o pai do Zeca Pagodinho, em Jacarepaguá. Ou seja, ali a gente imagina que tenha um mínimo de segurança, né, doutor? Exatamente. Agora, vale a gente ressaltar, tá aí, ó, fizeram até uma criança bem grandinha, porque bebê de 3 anos é pequenininho, né, doutor? E o crime deixa muitos vestígios, esse crime deixa muitos vestígios. Você acha que não vai ser difícil? A doutora Márcia falou que não deve ser difícil. São impressões papiloscópicas, normalmente o prédio não tem imagens, mas na rua normalmente tem imagens. Não é um crime difícil de ser investigado, Isabelle. Agora você falou uma coisa que é verdade, o roubo à residência, o crime que invade a sua residência, é um crime muito bárbaro, porque você depois nunca mais vai ao banheiro de noite sem pensar que aquele rapaz está ali te esperando. Você imagina então um bebê de 3 anos. Exatamente. Que viu tudo isso. É o lar docilar, a pessoa invade o lar docilar da pessoa. Vamos repetir aqui, 5 horas. Um bebê de 3 anos sob a mira de um fuzil. Vai saber o que esse homem não falava. Vai saber o que aconteceu dentro dessa casa. Vai imaginar o desespero dessa mãe, que eu não quero imaginar, não sei você aí de casa. Um outro detalhe importante nesse caso, doutor, que a gente viu a Claudinha contando, ela vai até, imagina, saiu de casa, deixou o filho lá na residência com esse bandido, esse marginal, e aí ela vai para o banco e o gerente percebe. A ação do gerente foi fundamental nesse caso, né? Exatamente. Eu queria só dizer que a doutora Márcia está inconsolável, porque quando a polícia chegou muito rápido, o bandido ainda estava nas proximidades e parece que os moradores, salvo engano, não quiseram delatar, apontar o bandido, porque ficaram com medo de uma reação. Então o bandido passou pela polícia e a polícia, cadê, onde está? Aconteceu isso, infelizmente, Isabelle. Onde está, e o bandido fugiu porque as pessoas ficaram com medo. E se duvidar, capaz de fazer hoje de novo outra vítima. Doutor, muito obrigada. Daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre esse caso. Aí estão falando aqui pra mim, mas é que quando tem criança eu grito mesmo, não adianta. O Diego tá falando aqui, tá gritando, tá virando arara. Vira arara mesmo. Qualquer mãe não vira arara não, tá bom pra vocês? Quem é mãe sabe, a gente vira onça mesmo. Bandidos roubam carro e são perseguidos pela polícia. Na fuga, o motorista perdeu o controle do veículo e bateu no poste. Os 5 assaltantes foram presos, entre eles 4 menores. Quem tem os detalhes é o meu menino da madrugada? Não, é o repórter Daniel Penafilho. Rodou. A perseguição começou no Meier, onde um grupo de 5 homens roubou este carro. A polícia foi alertada pelos pedestres e perseguiu os bandidos que fugiram no veículo em alta velocidade. Na rua Marechal Rondon, na altura da Mangueira, o motorista perdeu o controle do carro e bateu. O veículo ficou destruído. Foi neste momento que o grupo recebeu voz de prisão. Dos 5 homens, 4 eram menores. Com eles, a polícia prendeu esta arma, um revólver calibre 32. A vítima do roubo prestou depoimento durante a manhã na delegacia do Engenho Novo, onde o caso foi registrado. Eu vou pedir, por favor, Paulinho, se tiver imagem aí, mas se não tiver, daqui a pouco eu mostro pra vocês que eu quero fazer um comentário importante em cima de uma imagem. Mas daqui a pouco eu peço essa imagem aí. Você viu 4 menores. 4 menores. A gente aqui fica falando de discussão de maioridade e tal, tem gente contra, tem gente a favor. Eu acho que a discussão é muito mais embaixo. Muito mais embaixo em relação ao que fazer com esses menores. Faz o seguinte, Paulinho tá arrumando essa imagem, eu quero mostrar um detalhe importantíssimo dessa reportagem pra vocês, mas aqui eu vou beber rapidinho uma água enquanto o Paulinho acha. É o tempo dele achar e eu volto. Não sai daí que eu te espero, hein? Nicolas Cage diz que eu voltei no Cine Espetacular. Ela disse que ele tinha morrido. Filme inédito. Com essa eu não contava. Ele fugiu do inferno para fazer justiça. Aquela garotinha é tudo que tenho. Vem comigo? Não sou desta terra. Fúria sobre Rodas. Hoje, 11 da noite, no SBT.
Eu tô aqui na rua São Miguel, na Tijuca, vizinha à comunidade do Borel, um dos muitos lugares que o Rio havia perdido para o crime. Com a UPP, muita gente conquistou a liberdade de ir e vir, de cuidar dos filhos, de tocar o seu negócio. Hoje já são 37 UPPs e elas vieram para ficar. Porque sem paz não existe futuro. Esse é o compromisso do governo com você. Entrou no listão. Garigato Pesa Imóveis. Cama, box, casal ou guarda-roupas 10 portas, 299. Só 299 em 10 sem juros. Listão do Ricardo. Na loja tem muito mais. Ricardo Eletro. Dolly Guaraná, Dolly, o melhor. Dolly Guaraná, o sabor brasileiro. Dolly Guaraná, Dolly. Qualidade aprovada. Dolly Guaraná, Dolly Guaraná. Dolly Guaraná, Dolly Guaraná. Dolly Guaraná, Dolly Guaraná. Dolly, 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 Dolly. Falei que era rapidinho, olha eu aqui de volta, você vai ver as imagens que eu pedi da reportagem onde um crime com 4 menores foram apreendidos aqui na Mangueira. É essa imagem que eu quero perguntar. Doutor delegado, eu pensava que era um 38, na verdade é um 32. Bem velho, bem cacareco, mas é isso que a gente está acostumado a ver na rua. Bandido assalta na rua com isso, não com fuzil, tô errada? Exatamente, e é um revólver. Revólver pode ser velho, que é difícil falhar. A pistola velha, com mais uso, ela engasga, ela pode falhar. Aquilo dali é difícil falhar. É uma arma menos lesiva que o 38, um calibre menor, mas mesmo assim mata e mata mesmo. Mata e mata mesmo. Eu queria chamar a atenção para vocês, o medo aí no torno, perto da Mangueira, uma área pacificada, uma área onde a gente sabe que são 4 equipes com um número grande de policiais, determinada quantidade de moradores, bem no entorno da Mangueira, e isso não impede que os bandidos ajam dessa forma. A gente está falando em 4 menores nessa ação. Eu tô doida, doutor, mas cada vez mais, o menor participou de crime, mas eu tô vendo aí, a gente mostrou esses dias, um menor de 11 anos já com arma na mão. É triste demais isso, né? É verdade. E o adolescente hoje de 17 anos é diferente do adulto. Eles têm uma técnica de combate, são os que ficam de frente, porque se forem presos, a pena é diferenciada, apreendidos, perdão, a pena é diferenciada, a medida socioeducativa é diferenciada, ou seja, eles estão praticando crimes mesmo, estão praticando. Isso é um dado que não tem como dizer que não. O que mais me dói, na verdade, é o seguinte, né? Então o crime está organizado, investindo, infelizmente fala a palavra errada, investindo nos menores, mas o Estado continua omisso. Perseguição policial termina em morte nesta madrugada na Ilha do Governador. Na fuga, um bandido perdeu o controle do carro e destruiu um quiosque. A reportagem agora sim é do menino da madrugada, Rafael Paiva. O famoso quiosque do Alex, na Ilha do Governador, ficou assim, irreconhecível. Aquele susto, né? Todo mundo sentado, viu os tiros, correu, e aquela correria danada pra dentro do trailer. Com o impacto, esse orelhão que fica ao lado de um ponto de ônibus também ficou destruído. Eles dando tiro pra cima e tal, na curva e entraram na praça, né? Os próprios tiros fizeram com que as pessoas saíssem do local, senão teriam uns 5 mortos pelo menos, no mínimo. Um funcionário do quiosque que ficou preso entre o carro e a chapa que estava ligada ficou gravemente ferido com queimaduras de 3º grau. Ele deu entrada no Hospital Municipal Evandro Freire e mais tarde transferido para o Souza Aguiar, no centro do Rio. De acordo com a polícia, toda a ação criminosa começou quando os 4 bandidos estacionaram este carro que já havia sido roubado no Jardim Gramacho, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, bem nessa rua aqui na Ilha do Governador. Eles esperaram o momento certo do morador abrir o portão eletrônico. Ele foi rendido e toda a família foi mantida refém dentro de um quarto. E foi um vizinho com a polícia militar que chegou rapidamente aqui no local. Houve troca de tiros, um dos bandidos reagiu, tentou alvejar um policial militar e ele também foi alvejado, foi levado ao Hospital Evandro Freire. E os demais, eram 4, então um alvejado e os outros 3 empreenderam fuga. Para fugir dos PMs, um dos criminosos roubou o carro de uma outra família que passava por ali. Ele então seguiu sozinho no volante, perseguido por uma viatura. O criminoso desceu por esta rua trocando tiros com a polícia quando perdeu o controle do veículo. A tragédia só não foi maior porque cerca de 10 clientes que estavam nestes bancos se assustaram com os disparos e saíram correndo. O carro só parou quando invadiu o quiosque. Luiz Fernando da Conceição Teixeira, de 23 anos, que conduzia o carro, foi preso no local e levado para a delegacia da Ilha do Governador.
Os outros 2 bandidos também foram capturados, Evandro da Silva Rodrigues e o irmão dele, que é menor de idade. De acordo com a polícia, o quarto criminoso, identificado apenas como Lucas, que foi baleado, morreu a caminho do hospital. Um revólver calibre 38, uma réplica de pistola 9mm e as joias roubadas na casa foram recuperados pelos policiais. Vê se eu posso com isso. Paulinho, segura na última imagem lá. Vê se eu posso com isso. O cara entra, rouba um carro em Duque de Caxias, Baixada Fluminense. Lá na Baixada. Vem, entra pra fazer na ilha, porque deve ter sido isso, porque eles devem estar a noite toda praticando o crime. Vem pra Ilha do Governador, espera. A estratégia é eles esperarem. Por isso que eu falo pra você. Mora em casa, mora em apartamento, desconfiou de qualquer carro que você não conhece, porque a gente conhece o carro na rua. Desconfiou, dá luz alta, fica rodando, aciona uma polícia mais próxima, porque a polícia estava atenta, a polícia deu bote. Essas são imagens de como ficou o quiosque, né? Eu imagino que se não fosse o tiroteio antes, que as pessoas saíssem correndo, porque as pessoas, olha só, as pessoas que estavam aí nesse quiosque no Jardim Guanabara, elas se evadiram, elas saíram correndo do quiosque e ouviram os tiros. E de repente esse carro invadiu de surpresa e acabou levando tudo pela frente. Se o carro ficou dessa forma, aí ó, e o comerciante tomou prejuízo, né? Destruiu o quiosque do pobre coitado. As pessoas que estavam lá ficaram engasgadas com a comida, mas sorte que poderia ter sido uma tragédia muito maior. Se não fosse o tiroteio, esse cara tinha feito strike na Ilha do Governador. Esse bandido tinha matado todo mundo que ele entrou pela frente. Tamanha força, o impacto que a gente está vendo, o que aconteceu. Agora, voltando na história, como o Rafa mostrou aí, ó, o único que foi preso é o maior de idade, aí você tá vendo ele sendo tudo cabeça baixa, né? É, meu amigo, só você que foi o lerdinho da história, só você que ficou pra polícia dar o bote, o resto conseguiu, ó, empreender fuga. Agora entrega os outros, entrega. O policial militar agiu de forma correta em trocar tiros, porque segundo testemunhas, sinceramente, segundo a gente estava aqui, houve perfeitamente um por um, segundo testemunhas, eles trocaram tiros primeiro com a polícia. Agora a imagem, conversou aí, ó. Segura lá, Paulinho, que eu vou perguntar pro delegado. Doutor, o cara entra na casa, faz uma família inteira refém, dá gasto pro Estado, porque a polícia é acionada, troca de tiro pra roubar aquilo. Joga aí. Olha só, isso que eu falo que é um bandido que não tem vocação pro crime, né? Isabela, eu acho, salvo engano, todos foram presos e um morreu, salvo engano. Então eu devo ter ouvido que eu só vi a cara de um lá sendo preso, é isso mesmo, gente? Quantos presos? Aquele que foi baleado, se morreu, se não morreu, não importa pra gente. Morreu. Ah, doutor, tá atento. 3 presos. E por que a gente só tem a cara? Só aquele ali que foi... Ah, só aquele que tava no último carro. Ele é o lerdinho. O lerdinho. É o lerdo da história, o lerdo da história fica pra contar passar. E um menor que o senhor falou, né? Isso, mais um adolescente cometendo auto infracional. E aquele ali, sim, 38, que a gente tinha mostrado, uma réplica de pistola. O doutor falou que aquele crime lá em Jacarepaguá pode ser réplica de fuzil, aquele de paintball, aquela ali também é réplica de pistola. Tudo muito igual, né? Por isso ninguém deve pagar pra ver. A polícia procura pelo suspeito de matar o policial militar Rodrigo Paes Leme no Complexo do Alemão. Ontem, 8 pessoas foram presas suspeitas de tráfico de drogas. Uma visão estratégica e sem levantar suspeitas. Era do alto do teleférico do Complexo do Alemão que o segurança Marcondes Gomes de Oliveira ajudava traficantes avisando sobre a movimentação dos policiais da UPP. Marcondes e outras 7 pessoas foram presas ontem durante uma operação conjunta das polícias civil e militar para reprimir o tráfico de drogas. A polícia procura ainda por Igor Cristiano dos Santos Freitas, conhecido como Salgadinho. O bandido é suspeito de assassinar o policial militar Rodrigo Paes Leme na última quinta-feira. O soldado foi surpreendido por bandidos armados na favela Nova Brasília e acabou atingido por 2 tiros, um deles no peito. Uma perícia foi feita no local do confronto. As marcas dos disparos indicam que os traficantes usavam armamento pesado. Rodrigo foi o 3º PM morto só esse ano no conjunto de favelas. A Secretaria de Segurança estuda a reocupação do local, que recebeu uma unidade de polícia pacificadora há 2 anos. Eu fico me perguntando aqui, doutor, pode entrar nessa conversa comigo. O cara tem olheiro do tráfico ainda. A gente está falando de um complexo do Alemão ocupado já. O tráfico continua com essa árvore genealógica do tráfico, essa organização criminosa, se a gente pode falar assim, ainda com seus postos marcados? Eu não sou o dono da verdade, Isabelle, mas eu sempre falei aqui que o tráfico nas UPPs tenta se acostumar, tenta se moldar o novo policiamento que está sendo implantado ali. Mas o olheiro sempre existiu. Olha só, mas o olheiro no teleférico.
O cara vai, pega uma pessoa que normalmente não é o fogueteiro, normalmente o olheiro é um fogueteiro, alguma coisa. Aí não pode mais ter fogueteiro, a favela está ocupada. Então vamos angariar, mas vamos pegar alguém. Aí vai e pega o cara que trabalha no teleférico. Olha que coisa interessante. Nunca vai levantar suspeita. Olha que coisa interessante, o tráfico se adaptando ao policiamento exercido naquela comunidade. É o que eu sempre falo aqui, né? Normalmente, repito, o olheiro é o fogueteiro, é a pessoa que fica lá evitando um golpe de Estado, que uma outra facção entra na comunidade, que a polícia entra na comunidade, e aí pega o olheiro, pega o rapaz do teleférico. Tá certo, ó, exclusivo agora, essa reportagem já que vocês vão dar, ficou pronta aqui, exclusivo, confusão na nova Policlínica Regional de Niterói. Pacientes revoltados reclamaram do péssimo atendimento e da falta de médicos. Teve bafafá e na volta vai ter dedo na cara. Rodou. A confusão aconteceu na Policlínica do Largo da Batalha, em Niterói. Pacientes reclamavam da demora no atendimento. Alguns chegaram às 7 da manhã e continuavam sem consulta médica até o início da tarde. Sempre assim aqui. Aqui é sempre assim. Foi marcado para amanhã novamente. Nós temos que voltar, amanhã toda manhã de novo. Amanhã talvez se mexe para vir ou não. Algumas senhas passavam do número 300. No UOL. Aqui, ó, olha só. Gente, sujeito é tudo isso aqui, ó. Ministro da Saúde, toma tenência, olha pelo povo. Na unidade faltam médicos e muitas consultas foram remarcadas depois de meses de espera. Meu marido é deficiente em casa esperando uma mini cirurgia, vergonha, 2 meses vindo aqui. Essa senhora tenta sem sucesso fazer um exame cardiológico desde dezembro. Desde dia 18 de dezembro está marcado o eco e ainda não consegui fazer até hoje. Uma funcionária da Policlínica tentou acalmar os pacientes, mas foi vaiada. Ó, estão falando pra mim que estão tentando contato com a prefeitura. Alô, prefeitura, atende a gente agora, porque vocês vão tomar um dedo na cara agora. 3, 2, 1 e vai! Pá! Atende aí, prefeitura. Fala com a nossa produção que eu quero uma resposta agora do que tá acontecendo lá. Eu vou falar pra vocês uma coisa, joga a imagem. Ela falou que tava... Volta, Paulinho, desculpa só um pouquinho. Volta aqui pra mim. Vamos no ar. Volta o final dessa reportagem, Paulinho. Aquela senhora que está revoltada, a funcionária lá do posto, por favor. Só me fala o que ela fala ali no final. Só quero dar uma deixinha pra essa senhora. Tá no ponto aí, Paulinho? O que ela ficou rebelde? O que ela ficou? Ela ficou impaciente? Ela também é vítima, concordo. Agora, minha senhora, quem é mais vítima de tudo isso é o povo. É o povo que foi feito de palhaço. Essa história de marcação de consulta, de central de regulação é uma vergonha. É blá, blá, blá. Não funciona. A gestão da saúde pública no Rio de Janeiro é uma M gigante, é uma merreca. E vocês não aprendem. Sobe o som, ó. Final da reportagem, né, ó. O eco ainda não consegui fazer até hoje. Uma funcionária da Policlínica tentou acalmar os pacientes, mas foi vaiada. O que é um absurdo, minha senhora, eu concordo com a senhora que a senhora ficou no meio da confusão sem ter nada com ela, mas o que é um absurdo não é o que a população te vaiar, é um absurdo o que a prefeitura está fazendo com essa população, é um absurdo você fazer o pessoal de otário marcar com 3 meses de antecedência uma consulta e quando a pessoa chega não existe essa consulta. Vocês viram uma mulher lá que estava fazendo exame do coração? Com certeza é para alguma cirurgia, só se faz esse exame pré-operatório para se fazer uma cirurgia. Ela está desde dezembro tentando fazer. E se é uma cirurgia de emergência? E se é? Vai morrer. E assim que vocês tratam o povo, a prefeitura atendeu a gente? Então vamos lá, pode cantar no meu ouvido. Ó, segundo a prefeitura, as pessoas não estavam aguardando, a prefeitura está falando que a população é mentirosa. A prefeitura está falando que não era para marcação do dia, que elas estavam lá para fazer uma marcação de consulta, é isso, né, Diego? Ao longo do mês. Não estavam esperando consulta, mas tem uma mulher que fala ali que a consulta dela está marcada há 3 meses. Então ela está mentindo? Ela está doida? Ela está errada da cabeça? Então está faltando informação. Segundo informação da prefeitura, a unidade estava cheia porque era segunda-feira. Pode ir cantando, Diego, o que mais que a prefeitura falou? A policlínica funcionou normalmente na quinta e na sexta-feira, pós-carnaval. Ok. A unidade não possui
de serviço de ortopedia e pediatria. Tá que a gente viu a placa lá, o que já é uma vergonha, porque para ter uma placa é porque eles tinham antes, né? É isso que a prefeitura diz? Não me convence. Dona Prefeitura, vocês têm que fazer alguma coisa. Porque se o pessoal tá tentando marcar, mesmo que seja marcação de consulta, se o pessoal tá 3 meses tentando marcar um exame, é porque alguma coisa tá errada, né não? Uma obra do Tribunal Regional Eleitoral está parada há quase 1 ano por suspeitas de irregularidades. Presta atenção que é com o nosso dinheiro essa barbaridade. Sabe quanto montante até agora que já foi jogado num buraco negro? Que você vai ver que o Daniel mostrou o buraco negro. 18 milhões de reais já foram investidos e o caso agora está sendo apurado. Enquanto isso está tudo parado lá, 18 milhões jogados no buraco negro. A reportagem é de Daniel Penafermi. A placa anuncia a construção de um novo prédio para o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, em plena Avenida Presidente Vargas, numa área nobre do centro da cidade. O valor do investimento é superior a 93 milhões de reais. O terreno onde estava sendo feita a construção foi cedido pela Prefeitura ao Poder Judiciário. Os trabalhos tiveram início e foram feitas as fundações do edifício. Só que a obra estava trazendo danos ao Hospital São Francisco de Assis, que fica bem ali ao lado e é tombado pelo patrimônio histórico. Além disso, a obra tinha uma série de irregularidades, como falta de autorização da Prefeitura e falta de um cronograma específico. Em função disso, por meio de uma ação civil pública, essa obra foi embargada em junho do ano passado. Só que já tinham sido investidos ali cerca de 18 milhões de reais, que foram literalmente para o buraco. O nosso dinheiro está sendo jogado fora. Absurdo, né? Com a mudança de administração no TRE, o tribunal decidiu suspender a obra e instaurar um processo administrativo para apurar as irregularidades. Vem, Zane. Vem que eu nem vou me dar o trabalho. É, pra prefeitura, pra justiça. Como cidadã, eu me sinto lesada de todos os poderes. O legislativo, aquele lá, deputado, senador, vereador, tudo isso aí não faz nada pela gente. O poder executivo doa um terreno numa área super mega valorizada para a construção de um tribunal regional eleitoral. É isso para quem? Para a justiça, o outro poder. É legislativo que não faz nada, é executivo que doa as coisas e vai saber mais o quê, e o judiciário que joga na cara da sociedade que precisa mais um prédio para enfiar um monte de gente lá dentro para compensar esses concursos milionários e um bando de cabides de emprego. É exatamente isso. A antiga administração do TRE que fez isso, estão me lembrando aqui, a nova embargou a obra. Eu quero saber, quero só dar uma dica para a nova administração do TRE. Tantos prédios, tantas salas vazias, faz uma reacomodação, sabe? Faz uma limpeza geral na casa. Sabe quando a gente tá com aquele quartinho de bagunça bem bagunçado, a gente não constrói o novo. A gente reorganiza a casa da gente. Aí vocês não. Vocês vão, a prefeitura doa um prédio uma área super valorizada. Vocês gastam nesse buraco negro que até agora não se vê construção nenhuma. Se vê apenas uma fundação, 18 milhões de reais. Se não tivesse nada errado, ninguém ia fazer uma investigação, ninguém ia parar a obra se fosse tudo certinho, não. E além de tudo, prejudica a imagem do hospital ali do lado, um hospital importantíssimo, caindo aos pedaços, olha lá do lado. E além de tudo, vocês já complicam a vida de quem já está complicada, que é o serviço de saúde, pra nada. O documento que você viu na matéria e a decisão liminar do Conselho Nacional de Justiça sobre o caso. Como que é o documento que a gente viu na matéria? É esse daí, né? Esse da tela? Não, o outro que o Daniel mostrou é um documento preliminar sobre o caso. O conselheiro Flávio Cirangelo manteve o embargo à obra e em 23 de setembro do ano, desde o 23 de setembro do ano passado. Ora, essa obra foi embargada, então é claro como é morte de irregularidade nessa história, né? Não, como mostrou na reportagem, foram gastos, só pra gente reforçar aqui, só pra deixar bem claro pra você, 18 milhões de reais para construir nada, para fazer esse buracão aí que apenas seria o anexo do TRE. Mas o terreno foi doado pela prefeitura, já está confirmado isso, né? Pois é, a gente vai acompanhar bem de perto essa história, tá? Polícia prende um homem acusado de condenar o ataque ao PP na Rocinha. A gente mostrou no começo da reportagem que a polícia estava no encalço, conseguiu dar o bote. No tiroteio, só para lembrar, o comandante das UPPs, o Caldas, ele ficou ferido, tá? A reportagem é de Mônica Chagas e agora a gente mostra o preso para você. Policiais da Delegacia da Rocinha, com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais, a CORE, prenderam hoje pela manhã Paulo Roberto Santos, conhecido como Bradock, de 44 anos. A ação da polícia durou cerca de 20 minutos. Paulo Roberto foi detido em casa, na localidade conhecida como Terreirão.
na comunidade Rocinha, próximo a uma mata. Ele não apresentou resistência. Braddock teria ligação com o chefe. Policiais serão realizados, todas com essas características, pontuais, estratégicas. O preso é acusado de ser um dos coordenadores do ataque à unidade de polícia pacificadora da Rocinha no dia 16 de fevereiro. Na ocasião, o comandante das UPPs, Coronel Frederico, ficou ferido durante uma operação na deu escoriações no pulso. Roberto já estava em liberdade desde o ano passado. Para ele foi expedido um mandado temporário de prisão pelos crimes de tráfico, associação ao tráfico e... O Braddock, é isso? Tiver a imagem dele bem diferente do Chuck Norris. Ele virou o Chuck Rocinha. Deixa eu perguntar uma coisa. A gente está vendo agora a Secretaria se bandando de lado lá para a Vila Kennedy. Ontem a gente mostrou uma pré-operação na Maré. A Rocinha tem que estar atenta. Tem homem para tudo isso? E a Vila Kennedy é um local também que tem, vai ser mais um local, além da Vila Cruzeiro, 300 do Complexo do Alemão. Igualzinho. E ali, a Rocinha que vai ter que ter uns olhos ali bem centrados, bem concentrados, porque possivelmente também o pessoal vai reagir. Sim ou não? Tem efetivo para isso? Eu acho que tem, só que vai tirar de algum lugar. Eu acho não existe nesse programa. Sim ou não? Tem ou não tem? Eu não sei porque muitos policiais, a Academia de Polícia da Polícia Militar está formando todo mês 500 policiais, 300 todo ano, 1000 policiais. Eu só acho o seguinte, nós temos que ter assim, recursos para pagar essas pessoas depois. Né? Com certeza. E para dar também um treinamento efetivo para essas pessoas que o troço ali não tá brinquedo, não. Polícia prende quadrilha de estelionatários que dava golpes na Barra da Tijuca e também no Recreio dos Bandeirantes. O que eles faziam, Isabela? Eles colocam um aparelho nos caixas eletrônicos para prender o cartão da vítima, o cliente. E aí acabava, sabe, fazendo o quê? Não é copiando a senha dele como tá aqui, não. Eles colocavam o cartão, ficava preso, eles colavam uma etiqueta com o telefone do serviço de atendimento. Mas não era o serviço de atendimento, era o celular ali, ó, do bandido, e você passava toda a senha, todos os dados. Quer ver como funcionava? Rodou. Só na Barra da Tijuca, os bandidos fizeram pelo menos 50 vítimas. Jefferson William de Araújo, de 25 anos, é apontado como chefe da quadrilha. Kelly Braga Galdino, de 28 anos, e Michael Jonas da Silva, de 26 anos, também foram presos em flagrante. Essas são as peças que eram colocadas nos caixas eletrônicos e prendiam o cartão das vítimas. O detalhe é que na mesma máquina, os bandidos também colocavam adesivos como esse. Aqui tem um número que seria de um serviço de atendimento ao cliente, mas na verdade era de um dos celulares dos bandidos. O leigo não tem como fazer essa diferença, né? O leigo, na verdade, você quando vê seu cartão retido na máquina, a primeira coisa que você pensa é ligar para o serviço de atendimento para ver como proceder, né? Então, enganava, lesava as pessoas de uma maneira fácil. Além da Barra, os bandidos também agiam no Recreio e na Tijuca. Mesmo depois das prisões, a polícia vai continuar a investigação. A investigação vai continuar para a gente conseguir identificar o restante da quadrilha e prendê-las. Os bandidos são acusados de formação de quadrilha e estelionato e podem pegar até 8 anos de prisão. A criminosa ali parece... Segura, Paulinho, volta lá, Paulinho. Segura lá, a criminosa parece aquela mulher do Chamado, né? Aquele filme de terror. O que a polícia não pediu pra tirar? Mas tem a fotinho dela na reportagem. Tem olha lá, ó, O Chamado. E detalhe, viu, doutor? A gente não poderia fazer... Eu poderia, que sou cabeluda, mas ali pra ser homem tem que ter cabelo estiloso, né? Olha como mudou o perfil da bandidagem, doutor. Vai ver aquele ali de camisetinha branca. Você acha que ele era bandido na rua? Quem vê cara não vê coração, meu amigo. Né, doutor? Esse tipo de bandido, ele tem um engodo, né? Como a sua prática, né? Que é engodo? A fraude. O que é engodo? Isso, a fraude, enganar as pessoas, a mentira. Então, normalmente, ele procura se vestir de forma mais adequada, ele procura se caracterizar de uma forma, Isabelle, que ele não passe como um bandido, normalmente, com características daquele Braddock que acabou de ser preso. E fazendo aquele cabelinho, o Braddock, coitado, exatamente. Ali o Braddock acabar, o Chuck Norris acabar. Aí, ó, o cabelinho disso. É um crime que envolve um pouquinho mais de perfil, de inteligência, coisa e tal. Agora, engraçado é o banco, né? Porque o banco monitora 24 horas... Como que um banco não vê alguém fazendo isso no caixa 24 horas, eles têm equipes. Aquelas pessoas que ficam nas câmeras monitorando, Isabelle, por lei só podem ficar 6 horas monitorando. Então são 4 pessoas por dia, porque só podem ficar 6 horas cada pessoa, senão a pessoa dorme. Mas depois é impossível de 6 horas, alguém não ver o cara tirando, botando um troço no caixa eletrônico para copiar. O vacilo maior para mim é do banco, porque como é que pode o banco ter uma pessoa 24 horas, 4, monitorando determinado local e a outra mexendo lá no banco 24 horas, colocando equipamento, colocando adesivo, fazendo uma obra, né? Fazendo uma obra. E bem diferente, porque não é chupacabra não, hein? Aí você telefonava e passava
seus dados achando que era para o saque do banco, você passava seus dados para eles, ó. Essa daí também, aí ó, o cabelinho. E aí o cliente vai ao banco, se desarma, porque acredita que está sendo vigiado ali por alguém numa câmera, se desarma e fala, bom, esse equipamento deve ser do banco mesmo. E aí acaba caindo. Facilidade. O cliente Exatamente. E aí você pega o dinheiro, mas vai no banco que eles têm que te dar o dinheiro de volta, tá bom? Depois do caso do ator preso por engano, outros 2 jovens podem ter ido parar na cadeia injustamente. Acusados de roubar um carro, um já foi solto, mas o outro continua atrás das grades. A família jura de pé junto que ele é inocente. Melissa Munhoz. E eles perguntavam, cadê as armas? Cadê as armas? Cadê as armas? Cadê as armas? Tu é ladrão, tu é um 57. Douglas teve a vida virada do avesso, da noite para o dia. De estudante que se preparava para concursos públicos e funcionário do Hospital Santa Terezinha, o jovem de 19 anos se tornou procurado da polícia, acusado de roubo de carros e acabou preso com direito a algemas e 28 dias atrás das grades, no presídio. Ao abrir a janela, tinham por cerca de 12 a 15 homens de fuzil, de armas, mandaram eu sair pela janela e me batendo, me dando um tapa na cara. A prisão foi feita pela Delegacia da Posse em Nova Iguaçu. O rapaz foi apontado pela vítima através de uma foto do Facebook e de inocente passou a ser tratado como bandido. Encarcerado, sofrendo humilhação, agressão dentro do próprio presídio. Como é que a senhora, como mãe, se sentiu ao ver o seu filho sendo preso injustamente? Desesperada. Eu fui à delegacia, chegando lá o inspetor que o prendeu, disse que ele era um bandido de alta periculosidade, que ele agredia as vítimas, e eu disse, esse não é o meu filho. Minha família, e juntamente com o advogado, correu atrás das provas, né, de que no momento eu estava trabalhando, de que no momento era impossível eu estar nesse lugar, até mesmo onde eu nunca fui. Douglas fez aniversário na cadeia, emagreceu 10 quilos, perdeu as inscrições dos concursos públicos e agora, com a ficha suja, não consegue emprego. Como se não bastasse tanto transtorno, ele ainda tem que comparecer ao fórum a cada 15 dias. Quer dizer, sua vida virou... Realmente minha vida mudou da água para o vinho, né? Minha vida virou um inferno. Este rapaz de 22 anos vive o mesmo pesadelo do Douglas. Hércules Menezes, que trabalha como segurança de um supermercado na Vila da Penha, é acusado de ter participado do mesmo crime. Depois que ele saiu do trabalho, ele chegou em casa, descansou um pouco, ficou comigo e 2 vizinhos arrumando a festa da filha da minha vizinha. E não tem possibilidade nenhuma dele ter feito isso. O que a senhora mais quer agora? Que ele possa trabalhar e voltar para casa, né? Destrói a vida do cara, né? Agora, como provar A mais B, que na verdade esse daí, ó, emagreceu, a gente viu fotos dele antes, emagreceu 28 dias na cadeia, né? Foi isso mesmo, 28 dias, o outro já está quase 1 mês na cadeia também. E aí não consegue mais emprego, a ficha tá suja, porque é fácil prender, o duro é tirar a ficha, porque a gente não vamos esquecer que a gente vive num país onde a burocracia impera. Até o cara tirar a ficha aí, até o cara sabendo a imagem do momento em que ele é preso, a imagem não é o momento que ele é preso, Diego? É o momento em que ele é preso ali, né? A imagem do momento em que ele é preso. Segundo o Tribunal de Justiça, no dia 9 de janeiro de 2014, o juiz recebeu, viu, Nath? Acorda, Nath, tá de braço cruzado. Recebeu, volta ali, Nath, que tem aí? Aí ele recebeu, o advogado dele já entrou com o processo para tentar reverter. Doutor, é fácil reverter esse caso aí? Não, não é difícil não. O problema é que quando você pede uma prisão ao juiz, eu como delegado peço uma prisão, ela é analisada pelo Ministério Público e pelo juiz também. Então todos participam dessa prisão. Agora todos têm que participar da soltura e do final do processo. Mas demora isso. Demora, infelizmente demora. Por isso que esses equívocos assim são coisas terríveis na vida do cidadão e que nós repudiamos. Sinceramente, eu não entendo como isso acontece. Sinceramente, eu não entendo como isso acontece, né? O que me chegou foi que estava ocorrendo uma investigação e no Facebook do verdadeiro autor estava ele lá como amigo do verdadeiro autor e ele foi reconhecido pelas vítimas. Ué, mas agora é proibido? Vai saber, eu sou tua amiga. Não. Se você faz uma coisa de errado, eu vou também presa pra cadeia? Não, estou falando que ele foi reconhecido, pegou... O que acontece? Quando nós investigamos uma pessoa, a gente investiga quem anda com essa pessoa. Para saber se são comparsas, se não são. Quando foram investigar os amigos desse rapaz, desse infeliz, coitado, acharam esse outro rapaz.
Entendeu? Que aí proceder o reconhecimento. Isabelle, esse tipo de equívoco não tem nem desculpa. Isso aí é só se lamentar e tentar reverter a situação do menino. E o duro é que daí fica uma vizinha assim, né? Ah, aquela vizinha bem faladeira, sabe aquela da língua preta? Ah, duvido que isso daí... O SBT Rio mostrou que ele não tem culpa? Ah, mas duvido. Você acha que a polícia não ia prender? Acontece, né, doutor? O policial também é um ser humano. O cara fica marcado. O cara, quando vai jogar uma peladinha na rua, jogar um futebol, ele briga, fala, foi brigar, mas já foi preso, né? Quando você foi preso. Então, tudo já aquilo... puxou cadeia. Isso acaba com a vida da pessoa. Isso acaba com a vida da pessoa. É isso aí. A gente, qualquer coisa, se você tem uma história como essa também, joga aqui pra gente que a gente faz a reportagem sempre com base em fatos, em provas também, que o jornalista não pode sair também fazendo reportagem sem ter a prova. Alguns fazem, mas a gente não faz não. Retroescavadeira atinge prédio em Copacabana e abre buraco num dos apartamentos. A aposentada, a dona do imóvel, tomou um baita susto. Veja na reportagem de Mônica Chagas. Eu vi um estouro. Parecia que o prédio tinha tremido, né? A impressão que deu. A dona Sônia tinha acabado de chegar em casa, aqui onde ela mora, em Copacabana, e era por volta de 4 horas da tarde, quando ela escutou um forte barulho. Quando ela entrou no quarto, teve uma surpresa. Um buraco feito na parede por uma retroescavadeira que trabalha numa obra ao lado da casa dela. Olha como é que ficou o quarto. Pedaços de parede, de tijolo por toda parte. Dona Sônia Sandra Figueira, de 85 anos, teme que o restante da parede caia. Logo após o acidente, o responsável pela obra esteve na casa dela para avaliar o estrago. Se tivesse uma pessoa aqui sentada, com certeza morria, né? Caiu tudo em cima, né? Agora, a aposentada pretende processar a empreiteira. Segundo informações, a obra começou no final de 2013 e já foi interditada 4 vezes por causar danos aos prédios vizinhos. Aqui da Nossa Senhora de Copacabana, a gente consegue ver, aqui de baixo, o estrago da casa da dona Sônia. Os funcionários continuam a trabalhar normalmente, não receberam nenhuma ordem para parar. A gente procurou o engenheiro responsável pela obra, mas ele não está. Não está e não deve aparecer, né, Mônica Chagas? Não precisava nem ir do lado de fora. Joga a imagem do lado de dentro da casa da senhora. Imagina se ela está assistindo uma TV, no sofazão dela, recebe uma retroescavadeira na cabeça. Detalhe. Retroescavadeira fez pouco do que poderia ter feito. E se bate numa estrutura? E se bate numa pilastra? E se bate aí no alicerce importante do prédio? Se a obra já foi embargada mais de uma vez, é porque alguma coisa está errada. Mas aqui, sabe o que acontece? Não é só no Rio de Janeiro, não. Nesse país o que falta é fiscalização. Fiscalização até tem. A gente tem as AGETRANSP, a Anatel, a não sei das quantas, a agência realizadora disso, mas não comparece ao local, né? Porque se, por exemplo, que comparece hoje, e fosse diretamente nessas obras aí, ia cair duro também. Aí tudo ia ser embargado. Mas como nada é embargado, tudo funciona assim, ó, dando prejuízo para a população. Aí a nossa produção fez o papel dela, entrou em contato com os donos do terreno. O advogado deles pediu para ligarmos depois e ainda a gente está aguardando a resposta. A gente também está aqui esperando, quase cair duro. Começou a campanha de vacinação contra o HPV. Alô, mães que têm filhas na idade para vacinação, estou falando diretamente com vocês. Esse vírus é transmitido através de relação sexual e a maior causa de câncer do colo do útero. Preste atenção que depois eu vou dar mais dicas aqui ainda, hein, Rodô? A vacinação está disponível em todas as clínicas da família, centros de saúde e algumas escolas. Devem ser vacinadas meninas entre 11 e 13 anos. A imunização contra o vírus HPV é importante para prevenir o câncer de colo de útero. A meta na cidade do Rio é vacinar 113 mil meninas, 80% da população-alvo. Para receber a dose, basta apresentar o cartão de vacinação ou outro documento de identificação. Cada adolescente precisa tomar 3 doses para completar a proteção, sendo a segunda 6 meses depois e a terceira 5 anos após a primeira. O câncer de colo de útero é o terceiro que mais atinge as mulheres.
Neste ano, o Instituto Nacional do Câncer estima o surgimento de 15 mil novos casos no Brasil, com 4.800 mortes. Por isso, a importância da prevenção. É importante que a gente faça vacinação nessa faixa etária, exatamente porque a vacina é mais eficaz naquelas meninas que não tiveram contato com o vírus ainda. É uma vacina bastante segura, já utilizada em 51 países ao redor do mundo, com aprovação do Conselho de Segurança da Organização Mundial de Saúde. Enfim, pequenas alterações secundárias da vacina podem ocorrer, mas não há de se esperar nenhuma complicação grave pelo uso da vacina. Eu vou falar com algumas mães que têm da restrição, pensando como seria o pensamento da minha mãe. A dona Lourdes pensaria assim: ah, Isabelle tem entre 11 e 13 anos, mas eu não vou dar ela para vacinar não, porque isso quer dizer que vai ter relação sexual. Não é, mãe. Não é, as donas Lourdes que estão por aí. Não é assim. É importante vacinar, isso não vai dizer que sua filha vai ter relação sexual. É apenas uma prevenção. É importante lembrar que a vacina não substitui, para quem já gosta aí de dar uma namorada, o uso da camisinha nas relações sexuais, tá bom? Fica a dica pra mãe, pra quem tá aí, pra adolescente e tudo mais. Vou fazer um rápido intervalo, não sai daí, a gente volta já. Roberto Cabrini, o melhor repórter da televisão brasileira. Suas matérias repercutem em todo o mundo. Vencedor de diversos prêmios. Excelência em jornalismo. Você pediu. E agora, o Conexão Repórter está em novo dia e horário. E para começar, você vai conhecer a vida do apresentador Ratinho por trás das câmeras. Conexão Repórter com Roberto Cabrini. Nesta quarta, 11 da noite, no SBT. Momento Mulher na Lim, um festival de lingerie com ofertas incríveis. Conjuntos a partir de R$ 14,90. Camisola Plus, R$ 39,90. Kit 3 peças, sutiã, calcinha e caleçom, R$ 24,90. Na Lim, essa é a nossa loja. Entrou no listão, caiu o preço. Veja o que o Ricardo fez em móveis. Rack com painel ou mesa com cadeiras Carraro 199. Só 199 em 10 sem juros. Listão do Ricardo. Na loja tem muito mais. Ricardo Eletro. Dolly Guaraná, Dolly, o melhor. Dolly Guaraná, o sabor brasileiro. Dolly, Dolly Guaraná, Dolly. Qualidade aprovada. Dolly Guaraná, Dolly Guaraná. Dolly Guaraná, Dolly Guaraná. Dolly Guaraná, Dolly Guaraná. Dolly, 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 Dolly. Fenômeno, sucesso mundial. Yanni, com seu novo espetáculo. O lendário compositor, instrumentista e maestro, com seus músicos virtuosos e magníficos. Somente dia 20 de março no Vivo Rio. Yanni, o melhor do mundo. Informações www.poladian ou 4003-1212. Uma realização Poladian Produções. Tamo de volta, tamo junto na Zani. Famílias que invadiram um prédio em Laranjeiras há 2 meses não têm onde morar e não pretendem desocupar o imóvel. E, na verdade, querem indenização para isso. Rodou. Valdemir de Paulo e a mulher Lucilene Pereira foram os primeiros a ocupar este prédio de 4 andares na esquina das ruas Gago Coutinho e Marquesa de Santos. Segundo informações, eles teriam pedido R$20 mil ao proprietário para deixar o endereço, mas Valdemir nega. Ele que me ofereceu, junto com o meu advogado, ele me chamou numa lanchonete ali e me ofereceu R$13 mil para me entregar o prédio a ele, 13 mil. Eu falei que o negócio da gente é moradia. Quando eu botei as famílias, ele apareceu. Aí chamou a polícia para mim, para rebocar a gente para fora. Eu falei, vamos para a delegacia. Chegou lá, marquei uma audiência, fizemos BO e pronto, acabou, estamos aguardando. Parece que esta não é a primeira vez que o casal invade um imóvel para morar. Há 8 anos, eles começaram a liderar invasões. Hoje, o prédio de 11 apartamentos está ocupado por 17 famílias. Esta mulher chegou aqui há poucos dias e diz não ter para onde ir. Porque os outros me trouxeram. Foi a questão de caridade para me ajudar, porque viu que eu estava em um momento difícil, tá entendendo? Eu estava em situação difícil, ainda estou, porque eu não tenho dinheiro. Não me deram aluguel social, não me deram apartamento, não me deram nada, moça. Eu tenho minha cia aqui, ó, tá tudo comigo, porque eu não tenho para onde ir, eu vou para a rua. Eu vou ficar debaixo da ponte de 5 filhos pequenos. O dono do edifício, que prefere não se identificar, disse que já entrou com uma ação na justiça pedindo a reintegração de posse.
Ontem à tarde, cerca de 80 pessoas interditaram o trânsito em frente ao prédio da Prefeitura, na Cidade Nova, exigindo o pagamento de aluguel social ou casas populares. Os manifestantes foram removidos de uma ocupação irregular na rua Francisco Bicalho. Eles interditaram a pista central da Avenida Presidente Vargas, sentido Candelária. O trânsito ficou engarrafado nos dois sentidos da via. A pista só foi liberada após uma conversa com representantes da Prefeitura, que prometeram solucionar o problema. Os que estavam com recibos foram levados em um ônibus até a sede da Guarda Municipal, onde os dados foram conferidos. De acordo com a Companhia de Desenvolvimento Urbano da região do Porto, eles não constam no cadastro da Prefeitura como moradores do prédio ocupado. Por isso, não poderiam receber o aluguel social. Ainda, de acordo com o órgão, foi feito o cadastramento do grupo para inscrevê-lo no programa Minha Casa, Minha Vida. Estranho, né? Eu vou ficando por aqui, não dá nem tempo de beijo que eu falei muito, mas amanhã eu tô de volta pra falar mais ainda. Beijo no coração, tchau! SBT Rio. Oferecimento. Aniversário Presunic. Nossas ofertas invadiram a cidade. Anhanguera, você faz. A transformação acontece. Inscreva-se já. 1, 2, 3...